legal que nós estamos retornando às nossas atividades do domingo pela manhã. É impressionante como a gente sente falta desses momentos. E claro, não é? Você não está aqui com a gente fisicamente, mas nós pelo menos estamos juntos, porque estamos chegando até você aí na sua casa. E nós vamos retomar o nosso seminário nesse domingo e vamos estudar uma matéria nova. A nossa nova matéria, na verdade, é nova nesse ano, né? Mas já falávamos ou já falamos sobre a mesma em outros momentos, porque nós vamos estudar durante essas semanas sobre os propósitos da igreja, que nós resumimos de forma mais simples, não é? Nos 6 E's. Você deve estar pensando aí no seu lugarzinho: ah, pastor, eu já estudei sobre os 6 E's. Que bom, meu irmão. Então é hora de nós revisarmos, nós darmos uma pincelada para nós nos lembrarmos daquilo que é importante. É muito importante que você entenda que, vez ou outra, nós devemos fazer uma revisão sobre aqueles assuntos importantíssimos na nossa vida, para nos autoavaliarmos, ver como é que nós estamos, se estamos bem, se estamos razoáveis ou se nós estamos ruins em determinadas áreas. Quando pensamos na igreja, não é diferente. Nós também temos que fazer, não é, um retrospecto, uma revisão, olhar aqueles pontos importantes que pautam ou que pautaram, que nos trouxeram até aqui como igreja e ver se nós estamos deixando a desejar em algum ponto ou outro. E é exatamente por isso que nós vamos, durante essas semanas, falar sobre os propósitos da igreja, os 6 E's que norteiam a nossa igreja. Mas antes, é importante que você entenda que existe alguns mitos a respeito de igreja. Você, eu imagino, quando era criança, tinha medo de algum, né, de algum mito, alguma lenda ou algo parecido. Eu lembro-me bem que eu tinha terror quando criança da cuca. Você também? Bom, tem gente que está rindo, não é? Porque, na verdade, eu estou falando de aspectos, lendas do final da década de 70, início da década de 80, não é? Mas eu morria de medo quando assisti o Sítio do Pica-Pau Amarelo e eu vi ali a cuca, não é? Aquele animal diferente, meio aterrorizante para uma criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade. Mas não para por aí, né? Tem alguns mitos que são trazidos da história, da mitologia, das lendas regionais. Nós temos, por exemplo, o Saci Pererê, né? Esse até que é tranquilo, né? Você deve conhecer. Tem o Curupira, a história do Curupira, que é aquela pessoa verde que cuida da floresta com os pés para trás. Mas tem alguns outros que a gente tem até dificuldade em descrever. Por exemplo, bicho-papão. Você já ouviu falar no bicho-papão? Eu imagino, aqui, olhando para a palavra, que deve ser um bicho com papo grande. Você já viu alguma imagem de um bicho-papão? É difícil, né? Eu não vi nenhuma imagem do bicho-papão. Mas você lembra quando criança acontecia com você? Olha, o bicho-papão vai te pegar. Pior ainda, você já ouviu falar no mito regional, uma lenda regional chamado Mapinguari? Quem já ouviu falar? Se você já ouviu falar e está aí com a sua família, compartilhe, diga aí o que você tinha em mente. Eu estou vendo que tem gente que
nunca ouviu falar disso. E pior de tudo, quando eu era criança, na casa dos meus pais, tinha um couro de um animal, de um veado. Somente couro. E aí o meu pai pegava aquele couro e colocava por cima dele e brincava junto com a gente, dizendo: a Mapinguari vai te pegar. E eu criava um monte de ideias na minha cabeça. E eu confesso para você que quando criança eu achava que aquele couro era um couro de Mapinguari. Mas esse animal não existe. Era apenas uma lenda, um mito que tomava de conta da minha infância. Alguns mitos até eram mais prejudiciais que outros. Alguns de vocês vão se lembrar, porque eu lembro que quando eu falei sobre esses 6 és e falei um pouquinho de mito, eu citei esse mito na aula e muita gente riu e se lembrou desse mito. No início da década de 80, você lembra da onda do chupa-chupa na cidade de Manaus? Não era o chupa-cabra, não era o chupa-cabra. Era uma conversa de que seres alienígenas tinham vindo à Terra e eles sugavam o sangue dos habitantes da Terra, por isso que era chamado de chupa-chupa. Gente, se eu contar para você que eu ficava aterrorizado com esse chupa-chupa, você acredita? Você não tem nem ideia de quanto isso me amedrontava, causava pânico. E pior de tudo, que o meu pai, com toda boa intenção, ele chegou em casa, ele viu, do meu medo. Eu estou falando para vocês do início da década de 80, viu, gente? No início da década, tem jovem aí que nem era nascido, tem muita gente que nem era nascido no início da década de 80. Não tinha nem pensamento em ser concebido. Mas o meu pai, ele chegou em casa, ele via que eu tinha muito medo. Era tanto medo, eu não dormia com a luz apagada, com medo do chupa-chupa. Para eu ir ao banheiro, nossa, era uma loucura. E sabe, essa brincadeira de irmão mais velho, dizer para o mais novo: olha, o chupa-chupa vai te pegar. Pois é, e eu ficava com medo, eu acreditava nessa história, viu? Aí meu pai chega em casa e diz: meu filho, vendo que eu estava com medo por causa desse problema, disse: meu filho, prenderam o chupa-chupa hoje. Eu arregalei o meu olho. Sério? Sério, meu filho. E aonde? Ele está preso aqui no SIGS. SIGS, não é? Centro de Instruções de Guerra na Selva, que é uma unidade militar conhecidíssima aqui na cidade de Manaus, tem até um belo zoológico. Só que o tiro saiu pela culatra, porque eu morava próximo do SIGS. E olha a minha preocupação, no SIGS. E se ele se soltar, se ele fugir, vai vir aqui em casa. E aquele medo me causava pânico. E eram mitos. Apenas mitos que influenciaram a sociedade num determinado momento. Quando nós pensamos em igreja, nós também temos que entender que existe alguns mitos que rodeiam a igreja. E esses mitos fazem mal à igreja. Assim como eu morria de medo com alguns mitos infantis, aquilo me prejudicava. Os mitos a respeito de igreja também eles fazem mal e prejudicam a igreja. E eu quero compartilhar com você 2 mitos que é muito citado no livro, Uma Igreja com Propósito, e eu achei tão interessante que eu resolvi compartilhar com você a respeito do mesmo. O primeiro mito a respeito de igreja é que é o seguinte: se você faz parte de uma igreja, essa igreja deve escolher entre 2 coisas: ou qualidade ou quantidade. Que não existe uma forma
de uma igreja, ela ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ela vai ter qualidade, ou ela vai ter quantidade. Interessante, não é? O que você acha sobre isso? Você que está aí, não é, do lado do seu cônjuge, do seu irmão, do seu filho, dê uma olhadinha para essa pessoa e pergunta: o que você acha? Você acha possível uma igreja ter as duas coisas, ou tem que escolher qualidade e quantidade? Pior, gente, que esse mito está presente hoje, nos nossos dias. Eu lembro-me que eu conheci uma pessoa, não é? E numa conversa bem rápida, e nós nos identificamos, e aí ele conversou, e frequentava uma igreja bem tradicional, antiga. E o mesmo me disse: olha, eu me preocupo com a igreja fulana de tal, porque é muita gente, né? É muita gente, mas eu me preocupo com a qualidade daquela igreja. Mas pare para pensar comigo. Você já parou para pensar, para analisar qual é o conceito de qualidade e quantidade quando se refere a uma igreja? A uma igreja, me refiro a uma igreja. Vamos pensar? Qualidade está diretamente ligado, quando pensamos na qualidade daquela igreja, esse conceito está ligado ao tipo de pessoas que frequentam aquela igreja. A fé das pessoas, se são pessoas genuinamente transformadas por Jesus. Se são pessoas fundamentadas na palavra de Deus, se o ensino daquela igreja é um ensino fundamentado nas Escrituras, se aquela igreja é formada por pessoas amadurecidas em Cristo Jesus, isso é a qualidade, não é? Se nós observamos aquela igreja usando os seus talentos para a glória de Deus, usando os seus talentos, seus dons, para que o evangelho seja propagado e novas pessoas sejam alcançadas. Uau! Você acha isso de extrema importância? Eu acho. É importantíssimo que essas qualidades, essas características estejam presentes numa igreja, nos membros dessa igreja, na sua vida. Agora, pense comigo no requisito quantidade. Quantidade, é óbvio, refere-se à quantidade de pessoas que frequentam aquela igreja. Agora vamos pensar um pouquinho. Gente, você acha que uma coisa anula a outra? Ou seja, ou eu tenho que escolher a qualidade dos membros da igreja, ou eu tenho que escolher a quantidade de pessoas que frequentam aquela igreja. Vocês acham que essas duas coisas são antagônicas? Elas se chocam, né? Elas se chocam uma com a outra? Claro que não. Na verdade, uma igreja onde os membros são amadurecidos, onde eles desenvolvem o caráter de Cristo, eles vão ganhar outras pessoas para Cristo. Ou seja, a qualidade vai resultar em quantidade. Uma coisa não anula a outra. É de extrema importância que você entenda isso. Uma coisa não anula a outra. Nós podemos ter qualidade e quantidade ao mesmo tempo. E essas duas coisas precisam estar acontecendo simultaneamente numa igreja, onde nós vemos pessoas amadurecendo, crescendo, se tornando a imagem e semelhança de Cristo, e ao mesmo tempo novas pessoas se achegando, fazendo parte dessa família. E é óbvio que quando nós temos novas pessoas, nós vamos ter probleminhas. Criança faz caca. Ao mesmo tempo, criança precisa de maduros, de adultos, para que cuidem das mesmas. E é importantíssimo nós observarmos isso dentro da igreja de Cristo. Tanto qualidade
como novas pessoas se achegando a Jesus Cristo. Uma igreja saudável, uma igreja sadia, ela vai ter as duas coisas simultaneamente: qualidade e quantidade. O segundo mito que nós encontramos mencionado naquele livro Uma Igreja com Propósito, e ele fala sobre alguns outros, mas eu escolhi esses dois. Ele fala que é necessário comprometer a mensagem pregada para que a igreja cresça. Ou seja, uma igreja genuína na doutrina bíblica, ela não cresce. É isso que esse mito quer falar. Para que uma igreja cresça, só vai crescer se, e somente se, nós comprometermos a qualidade do ensino, a mensagem pregada nessa igreja, fazer algumas artimanhas, alguns artifícios, para que novas pessoas sejam atraídas à igreja. O que você acha? Você acha que esse mito, isso é um mito ou é um fato verdadeiro? Por incrível que pareça, existem muitas pessoas, muitos líderes, conscientemente, usando dessa artimanha para trazer números para suas igrejas. Líderes conscientes, liderados inconscientemente, vão indo na onda. Até recentemente, há uns 7, 8, até 5 anos atrás, nós vimos um novo movimento surgir, chamado Igrejas Avivadas. Não eram igrejas renovadas, mas eram igrejas históricas, tradicionais. Quando eu falo igrejas históricas, estou falando de igrejas antigas, não é? Estabelecidas já há um bom tempo. Mudando um pouquinho a sua doutrina e trazendo um avivamento, não é? Ou melhor, um reavivamento. E aí viu-se muita igreja com aquela tendência emocional, trazendo aquela pitada emocional e usando artifícios, meios artificiais de induzir as pessoas a chorarem e ficarem ali naquele movimento, naquela coisa. Meu irmão, eu não tenho nada contra quem adora a Deus dessa maneira, mas eu sou contra quem quer se utilizar desse artifício para trazer crescimento à igreja, tendo ciência que não é pautada nas Escrituras Sagradas. Aí sim eu sou contra. Eu não sou contra pessoas que simplesmente entram, fazem parte desse movimento, ou necessitam desse lado emocional, né, sendo mais cativado, mais cultivado, mais desenvolvido, para assim adorar a Deus. Mas, a partir do momento que pessoas utilizam-se deste meio apenas para crescer, trazer número, aí eu me preocupo, porque não vem de Deus. Ações desse jeito, de querer crescer a qualquer custo, isso não vem de Deus. E nós vimos no início dos anos 2000, muitos movimentos, no final da década de 90, início dos anos 2000, muitos movimentos de renovação espiritual, que aí não é nem um avivamento, não é nem apenas aquela questão emocional trazendo para o culto, aquele momento, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Olha, eu volto a repetir, nada contra que se alguém acha que isso é importante e age dessa maneira, mas eu sou contra quando alguém faz isso apenas para crescer. Lá no coração, não crê que é importante, que é relevante para a igreja, mas para crescer, ou seja, a qualquer custo, um crescimento a qualquer custo, usa desses artifícios, dessas artimanhas, para trazer pessoas à igreja. Aí é um problema. A mensagem
genuína das Escrituras. Quando nós olhamos a mensagem de Jesus, Jesus atraiu multidões. Mas ao mesmo tempo que multidões eram atraídas ao ensino de Jesus, também nós olhamos o apóstolo João no livro, o Evangelho de Jesus, né, segundo os relatos de João, no capítulo 6, mostrando que algumas pessoas abandonaram. Alguns discípulos abandonaram porque os ensinos de Jesus também eram duros. Nós não podemos ensinar um evangelho fácil para ver a igreja cheia. Esse é um problema complicado. Na verdade, nós vivemos numa sociedade extremamente ligada aos prazeres pecaminosos. Nós observamos uma sociedade arrastada pelos pecados deste mundo. E aí é que está um ponto crucial. Nós não podemos comprometer a mensagem pregada na igreja para que a gente possa ter um grande número de pessoas. Não. Nós vamos evangelizar. Nós vamos evangelizar. Vamos ter programas, mas ao mesmo tempo, o ensino genuíno deve ser mantido. Nós não podemos abrir mão dos ensinos da palavra sagrada, mesmo que este ensino confronte o comportamento pecaminoso de uma sociedade. As pessoas se entregam a Cristo e depois, pouco a pouco, vão se amoldando a Cristo. Pouco a pouco, amoldando a Cristo. Nós não podemos comprometer a qualidade do ensino para termos uma igreja cheia. E para que a igreja cresça, não é necessário nós comprometermos a mensagem pregada. Sabe por quê? Quem convence a pessoa do pecado não é a pregação, mas o Espírito de Deus. Ele convence as pessoas do pecado. Agora, eu quero olhar com você um outro ponto muito importante. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Você tem que entender uma coisa muito delicada e importante. Toda igreja, ela é motivada por algum propósito, ou seja, tem alguma coisa que a motiva, que faz com que ela corra, ande, realize as atividades, cumpra os seus propósitos, ou seja, cumpra a missão dela aqui na terra. Eu quero olhar com você, nesse momento, quais são os motivadores que dirigem uma igreja. E nós vamos observar que as igrejas, elas vão estar categorizadas dentro desses motivadores, dentro dessas motivações. É importante que você olhe para você mesmo, para a nossa igreja, para a sua igreja, e verifique qual desses motivadores é que tem impelido, servido como combustível a essa igreja, às atividades da mesma, ao funcionamento da mesma. E o primeiro motivador que impele uma igreja são igrejas dirigidas pela tradição. Tradição. Nós entendemos bem, porque o próprio nome já fala por si mesmo. Tradição. Enquanto nós pensamos sobre a tradição, eu vou pegar um pouquinho de água para molhar minha garganta, que eu estou precisando, viu?
Deixa eu pegar aqui rapidinho. Pode trazer. Obrigado. Agora melhorou. Era só um golinho que eu precisava. E quando nós olhamos uma igreja impelida por tradição, a frase preferida é: nós sempre fizemos desse jeito. E quando nós pensamos, nós sempre fizemos desse jeito, nós nos esquecemos do seguinte, que o jeito pode ser mudado, de acordo com o momento da sociedade. O que não muda é a palavra, a doutrina, a essência. Mas o meio como nós vamos cumprir o mandamento bíblico, isso nós podemos mudar. O meio como nós vamos conseguir alcançar almas para Jesus, isso muda. Eu lembro na década de 90 que o point, o momento, o auge, da forma que a igreja ganhava almas, era o encontro nas praças da cidade de Manaus. Ali na Praça Saudade, tinham grupos que se reuniam até o início dos anos 2000, semanalmente, com o intuito de ganhar almas para Jesus. Aí era louvor na praça. Isso não funciona mais hoje. Nós, hoje, utilizamos de um mecanismo um pouco diferente. Nós alcançamos vidas através de programas especiais na igreja, para trazer as pessoas. Peças teatrais para trazer as pessoas. E grandes peças, não é? Bem elaboradas, não é? Bem executadas. Nós estamos nos aproximando, já estamos no momento que talvez nós vamos precisar dar maior ênfase nas redes sociais, nas mídias sociais, no meio digital para ganharmos pessoas para Cristo. Mas nós temos que nos adaptar a um momento. Agora, a mensagem não pode mudar. Para ganhar uma alma para Cristo, nós temos que mostrar, primeiramente, que ela é uma pessoa pecadora. Em segundo lugar, por que ela está no pecado. Em terceiro, o que Jesus fez pela humanidade. Ele veio a este mundo para morrer no nosso lugar. Terceiro, se você crê nesses fatos e abrir o seu coração para o senhorio de Cristo, será salvo. Isso não muda. Billy Graham, no seu ministério, pregava isso genuinamente. Moody, no seu ministério, pregava isso genuinamente. Hudson Taylor, quando foi na China, pregava isso genuinamente, independente do século, gente. Mas a forma como vamos pregar essa palavra, isso pode mudar. Então, o que é perigoso é que uma igreja guiada por tradições, o que pode acontecer é que a tradição se torna o objetivo primário e a vontade de Deus se torna secundária. Porque aquela direção de Deus, de 10 anos atrás, talvez não seja a mesma de hoje. A verdade continua a mesma. A doutrina não muda, mas o meio, como vamos alcançar as vidas, isso muda, de acordo com a sociedade, que vai mudando. O segundo motivador de igrejas, que é o combustível para o andamento da igreja, é uma igreja dirigida por personalidade. Deixa eu explicar para você isso aqui melhor. Ou seja, a igreja depende fundamentalmente de um líder para que ela realize as atividades, para que ela funcione plenamente. Isso é muito preocupante. Isso aqui é muito preocupante. Eu me sentiria extremamente frustrado se a igreja que eu pastoreio, se Deus me levasse para a glória e aquela igreja começasse a regredir, pouco a pouco. Sabe o que isso mostraria? Que eu não realizei a tarefa que Deus havia colocado em minhas mãos.
Uma igreja precisa ir além de um líder. Uma igreja não pode estar sendo pautada simplesmente na personalidade de uma liderança, no estilo de uma liderança. Na verdade, uma igreja, ela precisa estar pautada em cima dos seus valores e propósitos pré-estabelecidos, e a partir desses valores e propósitos, as decisões são tomadas, os programas são feitos, o calendário é montado, a igreja realiza as suas atividades. Não pode ser uma liderança, uma pessoa, e vai ocupar o centro de funcionalidade de uma igreja. Não, de forma nenhuma. É um projeto. É uma meta que se tem à frente. É um projeto pré-estabelecido. É a vontade que Deus tem para aquela igreja naquele momento, e em cima disso é traçado as metas e os projetos pré-estabelecidos. E isso vai nortear a igreja. Aí, isso nos leva a um terceiro motivador, que impele as igrejas, que servem de combustível para que as mesmas aconteçam, andem, caminhem, realizem atividades e programações. E o terceiro é uma igreja dirigida por eventos. É muito importante você entender isso aqui. Porque você não pode entender de forma errada. Eventos são importantes? São. Aqui na nossa igreja, por exemplo, nós temos alguns eventos importantes que nós fazemos anualmente. Anualmente nós temos a peça de Páscoa. Ou melhor, nós não tivemos por causa da pandemia. Em 2020, e tudo indica que também não teremos em 2021. Anualmente nós fazemos programações evangelísticas, né? Tem uma noite aqui que é extremamente famosa, que é a Noite Caipira. Nós fazemos outras noites, Noite dos Times, Noite Olímpica, programas diferentes. E alguns desses acontecem, são eventos que se repetem anualmente. Mas tem um detalhe muito importante. Não são esses eventos que impelem a nossa igreja, mas, na verdade, o propósito por trás dos mesmos. O que tem que motivar a nossa igreja não é o evento A ou B, mas sim o propósito que nós temos com este evento que nós estamos fazendo, que nós estamos pensando, elaborando, programando para esse ano. Eu vou dar para você um exemplo que você vai entender muito bem. Eu conheci um pastor de uma grande igreja na cidade de São Paulo. Mais precisamente, cidade de São José dos Campos. E ele falava que eles tinham um evento já tradicional na cidade, um programa de Natal. E quando eles pensaram naquele programa de Natal, era um grande espetáculo, movimentava toda a igreja, envolvia adultos, adolescentes, jovens, crianças. Parecido com o nosso programa de Páscoa que fazemos aqui. Eles tinham um propósito por trás, e o propósito era o seguinte: levar a mensagem da cruz através de um espetáculo. Trazemos as pessoas para ouvirem a mensagem, e aqui elas são confrontadas com o Evangelho e são impelidas a uma decisão de aceitar ou não a Cristo. A ideia ótima, maravilhosa. Só que aquele pastor estava observando que já há alguns anos esse propósito que a igreja tinha não estava sendo alcançado, mas o evento estava sendo feito. E foi nesse momento que ele parou, juntamente com a liderança da igreja, com os pastores daquela igreja, e deram basta naquele evento, porque não alcançava mais o propósito pelo qual eles tinham criado aquele evento. Mais importante que o evento que nós venhamos a realizar
está num propósito que temos com o mesmo. Porque depois que aquele evento parar de cumprir o propósito, ele não serve mais. Ele não serve mais para o andamento da igreja. É importante você entender isso. Então, não são os eventos que devem permear, que devem fazer com que a nossa igreja funcione. Tem tanta igreja que ela vive por um congresso que é feito periodicamente, pelo aniversário da igreja que é realizado. Aí todo mundo trabalha naquele primeiro semestre para programar o aniversário que vai acontecer. A pergunta que sempre tem que ficar: qual o objetivo disso tudo que nós fazemos? O porquê de nós fazermos isso e deixarmos de fazer aquilo? Por que estarmos realizando essa atividade e não aquela outra? Porque quando nós entendemos o que está por trás, nós tomamos decisões acertadas. Não são os eventos que nos imperem, e sim os nossos propósitos, os nossos objetivos com esse evento que nós realizamos. Agora, nós vamos observar um quarto modelo de igreja, que a igreja é um quarto motivador de igreja. E é esse quarto motivador que nós queremos dar ênfase a você. Uma igreja dirigida por propósitos. Agora, quando nós pensamos uma igreja dirigida por propósitos, é óbvio, é claro que estamos falando de propósitos bíblicos, propósitos pautados nos ensinos de Cristo, propósitos pautados nos ensinos dos apóstolos, ou no modelo de igreja que nós olhamos nas Escrituras, o modelo exemplar de igreja que nós olhamos nas Escrituras. E aí, exatamente aqui que deve estar, que é o caminho certo, que deve ser a motivação. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 3, melhor. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 13 e 14, ele diz assim: a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que aquilo que nós fazemos aqui para a obra de Deus precisa cumprir o propósito bíblico, os objetivos bíblicos. Não é fazer por fazer. Não é estarmos no ministério por estar nos ministérios. Não é nós realizarmos isso por realizar. Não, nós vamos fazer para cumprir os objetivos pré-estabelecidos por Deus. Não o objetivo dos nossos corações. Não os propósitos que nós achamos coerentes, mas aquilo já pré-estabelecido nas Escrituras. É interessante. O apóstolo Paulo também ele nos diz a chave para construir alguma coisa que dura é edificar sobre o alicerce certo, correto. No verso 10 e 11 desse mesmo capítulo 3, ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Sabe o que isso nos fala? Que uma igreja precisa estar edificada. Não os tijolos, as paredes, a alvenaria, mas deve estar edificada nos seus valores,
nos seus objetivos, no seu propósito, nas suas motivações, no que a Bíblia ensina. Não nos desejos dos nossos corações, mas naquilo que a palavra nos ensina. É interessante que foi feita uma pesquisa com quase 1000 igrejas. E foi feita a mesma pergunta para os membros daquela igreja. E depois para os pastores daquelas igrejas. E a pergunta era o seguinte: por que a igreja existe? Uma boa pergunta para você, não é? Por que a igreja existe? Qual é a sua resposta? Por que uma igreja existe? 90% dos membros das igrejas disseram que as igrejas existem para cuidar da necessidade deles e das suas famílias. Olha, 90% e apenas 10% responderam que a igreja existe para ganhar almas para Cristo. Quando essa pergunta foi feita a pastores, houve uma inversão dos valores. A maioria esmagadora afirmou que a igreja existe para que almas sejam alcançadas. E a minoria afirmou que para cuidar das suas necessidades, das suas famílias. É importante nós entendermos por que a igreja existe. Sim, é para ganhar almas. E você pergunta, mas pastor, se é para ganhar almas, por que em vez de ter seminário, não é culto evangelístico? Por que em vez de ter encontro de casais, não é culto evangelístico? Por que em vez de nós termos escola dominical, nova aqui, no infantil, não é culto evangelístico para crianças? É simples. As transformações em nossas vidas é o evangelismo mais eficiente que pode ser apresentado a uma vida. O ensino transforma. Um casamento edificado salva vidas. Você acha que uma criança enxerga Cristo num divórcio? Mas ela enxerga Cristo num casamento edificado, solidificado. Os programas de ensino transformam. É importante ter equilíbrio. Sabe por que existem os ministérios? Para que a igreja funcione e alcance seu objetivo. Ganhar almas para Jesus. Imagine se nós não tivéssemos na nossa igreja o ministério de mídia, o ministério de áudio, o ministério de filmagem. Ué? O ministério de web. Imagine se não tivéssemos isso na nossa igreja. Como é que nós estaríamos tendo essa conversa agora? Esses ministérios existem para que a mensagem alcance aquelas pessoas mais distantes. Aquelas pessoas que a gente não consegue alcançar aqui, próximo a gente. E agora, está cumprindo uma função que nós nunca imaginávamos que teríamos um dia. Os próprios irmãos que estão ausentes, distantes. Por isso que esses ministérios existem. Então, eles cumprem o objetivo primário da igreja: ganhar almas para Jesus. Os propósitos que impelem uma igreja devem estar pautados nas Escrituras. E tem 2 versículos que eu quero ler com você, e são esses 2 versículos que você vai levar para sua casa, para você memorizar. Eu vou dar depois os versículos que você vai memorizar nessa semana. Mas primeiro a grande comissão, quando Jesus disse em Mateus capítulo 28, repete em Marcos, repete em Lucas, mas vamos olhar aqui em Mateus capítulo 28, eu vou ler os 2 últimos versos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Gente, aqui,
tal objetivo Jesus deixou para a igreja. E nós olhamos na igreja primitiva. Nós observamos que aquela igreja era impelida por algumas atividades que serve de modelo para a gente hoje. Atos, capítulo 2, versículo 42. Você conhece? Ótimo. Você não conhece? Ou você memorizar esse versículo. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. São esses dois textos bíblicos que nós vamos basear os propósitos da nossa igreja, que nós resumimos nos 6 E's. Os 6 E's da igreja. Nós vamos ver nessas semanas sobre esses 6 E's. E nós colocamos em 6 E's, eu achei de uma forma muito criativa. O pastor Davi colocou nesses 6 E's. Essa ideia, Deus deu a ele, a mente dele. Eu achei bem fácil. Ficou fácil de nós memorizarmos. O primeiro é evangelizar. Segundo é ensinar. Terceiro é enturmar. Quarto é engrenar. Quinto é engrandecer com nossas vidas. E o sexto, espalhar. Esses 6 E's precisam nortear as nossas decisões, os nossos planos. Para facilitar a sua vida, eu convidei aqui uma dupla muito conhecida do nosso seminário. É a dupla Rodrifá. E hoje com uma música especial, formada por Rodrigo e Rafael, no pezinho com Rodrigo e Rafael. É para ajudar você a memorizar aí os nossos 6 E's. A nova matéria vai começar. Rodrigo e Rafael vai te ensinar. Cristãos na pisadinha, vamos ver. Trazendo o assunto pra você. Pra decorar os 6 E's é muito fácil. Evangeliza, ensina e enturma. E depois começa a engrenar. Engrandece e termina com espalhar. Propósitos da igreja, que nós vamos te ensinar. 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 A nova matéria vai começar. Rodrigo e Rafael vai te ensinar. Cristãos na pisadinha, vamos ver. Trazendo o assunto pra você. Pra decorar os 6 E's é muito fácil. Evangeliza, ensina e enturma. E depois começa a engrenar. Engrandece e termina com espalhar. Propósitos da igreja, que nós vamos te ensinar. 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 Ótimo, ótimo. E olha, eu até já estava assim aqui, né? Esse negócio do pezinho aqui, eu achei legal isso, rapaz. Vamos fazer aqui esse negócio do pezinho, como é que é? Faz aqui, Rafael. Vamos lá, Rafa, vamos lá. A música, bota a música aí, bota a música. Vamos lá, gente. Jesus amado, olha. Graças a Deus que Jesus ganhou esse Rafael para ele, olha.
Porque eu não sei o que seria desse homem se não fosse Jesus. É impressionante, mas olha, legal, viu? Ótimo, ótimo. Muito legal. Obrigado pela ajuda aí do Rafael e Rodrigo, não é? E trouxe essa música para facilitar aí a nossa memorização dos nossos 6 E's. Você que ainda não conhecia e você que conhece, ótimo, né? Agora é importante nós apenas não conhecermos os 6 E's por nome de cada um deles, mas nós entendermos o que é cada um deles. Que aí você vai entender o porquê de nós fazermos isso ou aquilo. Todos os anos, quando nós pastores vamos montar o calendário da igreja, uma pergunta que nós fazemos: o que é que Deus quer para a nossa igreja nesse ano? E às vezes essa pergunta não tem uma resposta tão fácil. E aí a gente faz uma segunda pergunta: quais são as necessidades? Aquelas áreas mais fracas da nossa igreja. E o que é que precisamos para trazer equilíbrio ou manter o equilíbrio? E esses 6 E's, eles dão um norte para tudo aquilo que nós formos fazer. Eu quero terminar com alguns avisos para a igreja. Mas antes desse aviso, eu quero deixar para você essas 2 tarefas nessa semana, que vai ser cobrado semana que vem, tá, gente? E é importante isso, tá? Vai ser cobrado semana que vem. As 2 tarefas, a primeira é memorizar os 6 E's. E a segunda é você memorizar esses 2 textos que nós demos ênfase ao final. E eu vou resumir o seguinte texto, ó, Mateus apenas o verso 19 do capítulo 28. Então, Mateus 28, verso 19 e Atos 2, 42. Esses 2 versículos, tá? Nós vamos memorizar essa semana. E agora, para terminarmos, uns avisos. Primeiramente, eu quero parabenizar você dessa família que tem aproveitado esses momentos aqui da transmissão. Eu fiquei tão feliz de ver aqueles pais de manhã acordando seus filhos. Vamos lá, vai começar o programa, não é? Tão feliz. Parabéns para você que teve esse cuidado, essa disciplina, esse zelo, né? Esse zelo. Uma coisa está em nossos corações constantemente. Nós queremos fazer de tudo para ter atividades, para ocupar o seu tempo e para que a gente não deixe de fazer aquilo que é importante como igreja. Eu fico tão feliz de ver você valorizando esses momentos. Tanto do Nova Infantil, do Nova Kids, né? As pessoas ali interagindo, participando, como também do nosso seminário. Então, que Deus abençoe você grandemente. Vamos continuar firmes em oração, no clamor das 20, por nossos irmãos, por aqueles amigos que estão na nossa lista de pedido de oração. Vamos continuar firmes. Deus é maior do que tudo isso que estamos passando. E nos veremos logo mais no nosso culto, às 18 horas. Que Deus abençoe grandemente a você. E não perca as nossas próximas aulas. A nova matéria vai começar. Rodrigo e Rafael vai te ensinar. Cristãos na pisadinha, vamos ver. Trazendo o assunto pra você. Pra decorar os 6 E's.